e-mail, então agora é pro seu WhatsApp também, né? Isso. Gente, que vídeo que é esse aí que eu não tô entendendo nada? Que vídeo? Vocês estavam fazendo antecipação já na terça-feira, quando eu dei a atividade sobre resiliência? Tá. Não. Então, Não, a gente voltou ontem. Ah, não. Então vocês não. É só o pessoal que estava na terça-feira ainda fazendo ainda a parte ainda, tá? Cris. Quem voltou ontem não precisa. Oi. Cris, Aqui estou. eu já enviei o vídeo para você, então eu tenho que enviar o vídeo pelo e-mail também? Pode enviar por e-mail também, Gilen, por favor. Tá bom. Cris. Oi. Eu fiz atividade sobre a resiliência e eu acho que eu tô incluso nesse grupo, mas eu não sei de qual vídeo que você tá comentando. Tá. Era naquela aula que você mandou? Isso, naquela aula tem. Durante a atividade, foi pedida que vocês fizessem um vídeo que tem um momento que fala sobre a questão de momentos de relaxamento para a gente conseguir sair muitas vezes de uma situação de crise, uma situação de pressão ou tensão. E aí Sim, a questão de dançar, né? Isso, exatamente. Dançar, ok, perdão, Isso. eu que tô com a memória ruim. Eu fui pedir para alguém para vocês colocarem em vídeo uma dessas atividades que vocês fazem. Ok? Que não eles não assistiram agora o vídeo eu entendi, Cris. Não necessariamente tem que ser dançar, cantar ou desenhar como tá lá, mas qualquer atividade que você faça que sirva de válvula de escape, que sirva para tirar o estresse e liberar a tensão, você pode colocar no vídeo. Como é que é para fazer um vídeo hoje? Nada. Tá. Oi? É para fazer um vídeo hoje? Tá. Pessoal, para a gente agilizar, manda quem ainda não fez ou não entendeu a atividade, manda para mim no meu privado que eu vou responder a todos vocês lá, tá? Pera, Cris, repete, fazendo favor. Ô, Cris. Oi? Essa atividade é pra gente? Gente, se vocês voltaram ontem, não é para vocês. Essa é a atividade para aqueles que estavam fazendo na terça-feira, quando parte de vocês ainda estavam de recesso. Aí já, Cris. Não fala que eu tô me matando aqui. Nossa, que vídeo que é esse? Eu estou falando desde o começo. Eu tô meu, ué. Tá? Então tá. Pessoal, então, vamos caminhando. E aí hoje, como na quarta-feira nós falamos sobre liderança e ontem nós falamos sobre a rede social, que é também sobre o mundo corporativo, aborda outras questões éticas, mas prioritariamente sobre o mundo corporativo, das grandes redes e tudo. Então hoje eu trouxe um assunto que vai quebrar um pouquinho essa linha para a gente conseguir contrabalancear os temas, para a gente conseguir ficar bacana, tá? Então, hoje nós vamos tratar sobre empatia, tá? Não é empadinha, é empatia, tá? Fique bem claro. E aí eu vou já me adiantar que nós vamos já começar a compartilhar nossas telas. Cadê meu... Todos vêm? Todos? Ainda não. Agora sim. Ainda não? Agora sim. Agora foi. Sim. Tá. Abre a tela, Cris. Tá aberta, tá não, gente? Tá. Não abre mais, não? Não. Mas aqui Tá não. bom, então. É só dar zoom. Tá. Já parou. E aí, para a gente abordar esse termo, eu escolhi um livro que chama Empatia Assertiva. Então, a gente vai dividir essa atividade na primeira parte sobre empatia e na segunda-feira a gente vai trabalhar a empatia assertiva, tá? E aí a ideia é de como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Então, a gente vai trabalhar a empatia sobre o viés empresarial, sobre o viés de liderança, que é o que a gente tem falado aí nessas últimas aulas que eu tenho dado, tá? E aí, o conceito de empatia assertiva, só para lembrar, para dar os créditos, né? O conceito de empatia assertiva foi criado e aí catalogado pelo Kim Scott. É um escritor e ele que criou esse termo aí, e ele é um dos maiores divulgadores dele no mundo, tá? Mas o conceito da empatia assertiva é simples. Para ser um bom chefe, você precisa comportar-se pessoalmente com as pessoas ao mesmo tempo que as confronta diretamente. Então, importar-se e confrontá-las
ao mesmo tempo. E parece meio contraditório, parece meio dicotômico, né? Parece então uma coisa que é céu e mar, né? Mas a gente vai entender que não são tão diferentes assim e não estão tão separadas umas das outras. Se confrontá-las sem se importar com elas, cairá na armadilha da agressividade ofensiva. Caso se importe, mas não confronte, estará demonstrando empatia nociva. Se não se importar com as pessoas nem confrontá-las, será um exemplo de insinceridade manipuladora. E aí guardem esses termos aí: agressividade ofensiva, empatia nociva e insinceridade manipuladora, que a gente vai trabalhar bastante eles durante a aula, tá? Vocês querem anotar? Se quiserem anotar, podem. Os que estão em negrito, tá, pessoal? Você vai disponibilizar os slides depois pelo grupo também, não vai? Vou. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos andando, então. Okay. Empatia assertiva versus engajamento. O que quer dizer isso? Das principais estratégias para melhorar o engajamento da equipe, 5 são resultados da empatia assertiva. E aí, então, o que a gente tem como, de forma a gerar empatia, o que mais se faz para gerar empatia, a gente tem 5 que encaram, elencam essa ideia. O primeiro é o seguinte: encorajem ideias inovadoras. Então, encoraje ideias inovadoras. Segundo, comunique-se efetivamente. O terceiro, crie um ambiente amigável. O quarto, reconheça, encoraje e motive. O 5, viabilize os recursos necessários para a execução do trabalho. Eu vou falar rapidamente sobre cada um e depois eu abrir a fala para vocês, só para a gente entender. Encorajar ideias inovadoras é aquilo que alguém ainda não tentou, mas que alguém se dispõe, alguém da sua equipe, alguém do seu grupo, liderados ou colaboradores, ou apenas companheiros de trabalho, tem uma ideia que você considera inovadora. Só que o que acontece? Boa parte, quando nós temos esse tipo de pessoa dentro de uma equipe, muitos de nós temos medo do novo. E como temos medo do novo, a nossa reação natural é desmotivar, porque aquilo nunca foi feito, aquilo não foi testado, aquilo em algum momento, ninguém nunca viu aquilo acontecer. Então, nós temos tendência a desencorajar quando uma ideia é muito nova. Quando alguém tem uma ideia muito nova, a gente tem a tendência de, olha, você não quer testar primeiro, não? Você não quer olhar com outra pessoa para ela fazer e depois você faz? Então, a primeira questão da empatia assertiva é de ser um encorajador. E, mais uma vez, eu vou falar aqui, gente, o erro está presente na natureza humana. O erro faz parte do sucesso. O erro faz parte da glória, do desenvolvimento humano. O erro faz parte de todas essas questões. Não fique pensando você que você vai fazer ou não vai fazer porque o medo vai te impedir, porque você tem medo de errar. Não. Você vai fazer, pode ser que você erre uma, pode ser que você erre duas, pode ser que você erre 3 ou até 1000 vezes, mas continue tentando, continue tendo ideias inovadoras. E mais do que isso, seja um encorajador de ideias inovadoras. Por exemplo, nós temos aí alguns meninos e meninas que têm aquela ideia da família, de formar família e tudo, né? Quer ver uma questão que é muito diferente e que acontece muito, que é a seguinte: a gente compra uma bicicleta para o filho, ou para o afilhado, ou para o sobrinho, e a gente fala, olha, essa bicicleta é para você andar, mas você não vai andar nela sem rodinha. A maioria de nós, tá? Aqui eu estou pegando sempre a regra. A maioria de nós, assim, você não vai andar sem rodinha. E aí, quando esse menino, quando essa menina diz, olha, eu vou tirar a rodinha, não, eu vou andar sem rodinha, em nós já cria o medo do erro, cria o medo da derrota. Não, esse menino vai cair e vai se machucar. E aí a gente falou, você não quer pensar primeiro? Não, tira só uma, entendeu? Vai com o pé no chão, abaixa o banco para você não ficar muito alto. E a gente tende a desencorajar essas ideias que são inovadoras. Mas o nosso papel devia ser de encorajar. Olha, lógico, tomando todos os cuidados, lógico, se você, de repente, pensasse se pudesse pôr um capacete, se pudesse pôr uma joelheira, uma tornozeleira ou qualquer coisa assim dessa forma,
ou cotoveleira, na verdade, bacana. Mas muitas vezes nós temos esses equipamentos, mas ainda assim nós ficamos com medo. E a gente desencoraja. Você não quer tentar um pouquinho, não? O que acontece quando uma criança está começando a andar e ela toma o primeiro tombo? Meu Deus, é um desespero na casa. A mãe grita, a avó grita, o pai quase desmaia, porque a criança simplesmente caiu. Aí o medo dela se machucar é tão grande que muitas vezes pode criar um trauma na criança e ela pode ficar um tempo sem andar por causa daquele desespero, por causa daquele trauma criado quando ela teve o primeiro ou o segundo tombo, quando estava aprendendo a andar. Então a gente tem que encorajar. Caiu? Vem cá, não. Continua. Vamos de novo. Vamos tentar de novo. E aí, essa é a primeira ideia. A segunda é comunique-se efetivamente. Eu tenho falado muito disso, muito, muito mesmo, que comunicação talvez é das faculdades ou das habilidades ou das competências que a gente menos usa ou que a gente mais usa mal. Então, comunicar-se efetivamente, comunicar trazendo uma ideia firme, direta e objetiva, talvez seja o grande desafio dessa geração Y. Comunicar-se e fazer-se entender. E aí, por isso que é comunicar-se efetivamente. Não é só comunicar, é comunicar-se de maneira efetiva. É comunicar entendendo quem está ouvindo, entendendo quem está falando, entendendo todos os protagonistas ou todos os personagens do diálogo. Seja ele feito tete a tete, fisicamente, seja ele feito pelas redes sociais, via e-mail, via comunicação corporativa. Comunicar bem é um dos nossos maiores desafios e ele está no resultado da empatia assertiva. O terceiro é crie um ambiente amigável. Se ser sociável, trazer para perto de você um ambiente de amabilidade, trazer para perto de você um ambiente acolhedor. Não é só para você. Não é você chegar na sua mesa, sentar-se lá, pronto, estou de frente ao meu computador, estou tranquilo. Não! As pessoas ao seu redor, em algum momento, têm que perceber esse ambiente tranquilo, esse ambiente não hostil, esse ambiente sociável e esse ambiente responsável, principalmente. E isso quem cria somos nós, tá? O quarto é reconheça, encoraje e motive. Gente, quantos de nós temos muita dificuldade de reconhecer no outro um atributo, de reconhecer no outro uma competência, de reconhecer no outro uma habilidade específica? E quando nós reconhecemos, o que nós fazemos? Nós encorajamos? Não, muitas vezes eu reconheço, não, fulano é bom demais, mas eu não posso falar para ele, não. Senão ele vai ficar se achando. Eu não vou falar para ele. Então a gente tem dificuldade de encorajar quem é bom. Tem dificuldade de encorajar quem demonstra uma habilidade ou uma competência X. E depois motivar essa pessoa a continuar. E o quinto é viabilize os recursos necessários para a execução do trabalho. O que quer dizer isso, pessoal? Tem uma tarefa, tem uma atividade X. Eu vou pensar, vou precisar de mais 2 funcionários desse setor para fazer? Ah, não, vou precisar de um xerox, de um croquis, ou de um desenho, ou de alguma coisa para ficar claro para a equipe. O que eu preciso fazer? Se não tem, eu vou viabilizar. Eu vou escanear, eu vou desenhar, eu vou baixar na internet, eu vou chamar, vou chamar a pessoa do outro setor para ajudar. Eu vou viabilizar o recurso, sejam eles humanos, sejam eles financeiros e sejam eles materiais. Então, viabilizar os recursos também faz parte desse resultado da empatia assertiva. E agora eu abro o microfone dessas 5 estratégias aqui ditas, qual é a que você tem mais dificuldade? Eu vou até abrir a tela aqui. Tá? Decora aí primeiro, olha aí que eu vou abrir a tela aqui e vou parar de compartilhar para que vocês possam falar, para que eu possa olhar nos seus olhos. Me olha nos olhos e diz que não me quer. Aqui. Então, vou começar com quem está do meu lado aqui na tela. Pablo de Souza. Me diga, tudo, não me esconda nada. Pablo? Peraí. Pronto?
Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Dessas 5 atividades aí, dessas 5 competências, qual que você tem mais dificuldade, Pablo? Cris, eu acho, não com tanta certeza, mas que seja a primeira, de encorajar ideias inovadoras. Porque, querendo ou não, a gente sempre tem medo do desconhecido, né? Sim. É um medo humano, sempre tá? tem medo de assumir um risco. Sim. Aí, muitas das vezes, a gente prefere continuar naquela mesma linha de raciocínio, naquela mesma linha de pensamento, ao invés de, né, trocar a estratégia para poder... Ou então, até mesmo, né, uma estratégia totalmente nova que a gente nunca tem usado para poder fazer alguma coisa. Porque o desconhecido realmente sempre traz a sensação de medo para qualquer um. Tá joia. Karen? Karen, me ouve? Gente. Tayana. Eu Ô, tenho Cris, a muita foto sumiu. Quem? O negócio que mostra as 5 atividades aí sumiu aqui pra mim. Você poderia colocar de novo aí, fazer um favor? Tá, eu vou colocar 6 copinhas rapidinho. E enquanto isso, pode falar, Não, é Tayana. isso. Tá? Eu tenho dificuldade com comunicação efetiva. Eu tenho muita dificuldade em falar com as pessoas. Eu não consigo desenvolver um assunto. Entendi. Desde quando você identificou essa questão dessa dificuldade, Tayana? Tá? Desde novinha, bem nova. Entendi. Tá. Pode começar o próximo aí. Quem é? Pode falar. Eu tenho muita dificuldade nessa de comunicar também. Comunicar-se também? É. Tá. Eu Então, tenho novas ideias. nós estamos identificando aqui, pessoal, justamente para a gente poder dar um upgrade, para a gente dar uma atualização nesses assuntos e a gente trazer eles de forma mais embasada ou com uma carga maior para a gente conseguir despertar e para a gente conseguir desenvolver essas competências em vocês nas aulas, tá? Por isso que a gente está fazendo essa atividade específica, tá? Eu também tenho dificuldade em me comunicar muito, viu, Cris? Ok. Tá. Eu também tenho um pouco de dificuldade em me comunicar. Em comunicar-se? Pra mim é a mesma coisa. Eu tenho dificuldade para me comunicar também. Cris. Também tenho muita dificuldade em comunicar também, Cris. Tá. Eu não sei se eu entendi. Tá. Eu não sei se eu entendi o ponto com toda certeza, mas o meu seria o 5º, que é viabilizar os recursos. Que eu acho Você sabe que tem o que fazer, mas você não sabe em algum momento como fazer, entende? Exato. Oi. A Karen tá pedindo pra você aceitar ela aí, que eu acho que sem querer saiu da sala, não sei. Tá, mas deixa eu ver aqui. Pessoal, vou só tirar aqui do compartilhamento rapidinho para aceitar a Karen aqui. Tá, pode. Não, essa aula tá sem... Eu tô aqui. Sem... Tá aqui já? Tá. Então tá. Ellen, você já falou, Ellen? Eu não tava escutando. Ai. Ellen? Eu tenho dificuldade na segunda. Na segunda? Efetivamente. Tá. Jaime? Sim. Eu tenho dificuldade mais na primeira, viu, Cris? Porque é muito foda, né? Você pensar numa coisa e não ter total certeza se ela pode dar certo ou não. Entendi. Ana Carolina? Então, para mim é comunicar também. Eu tenho certa dificuldade com isso às vezes. Entendi. Arthur já falou? Tá sem áudio. Eu tenho dificuldade na última. Eu sei que tem que fazer, mas eu não sei exatamente como fazer. Entendeu? Viabilizar os recursos, né? Levantar os recursos. Isso. Tá.
Miguel falou? Não. Então fala, Miguel. Eu acho que eu tenho mais dificuldade na primeira e na última. Porque eu tenho muita dificuldade de, tipo assim, de investir em algo novo, de pensar, nossa, se eu fizer vai dar errado e eu não quero que dê errado. Então eu não vou fazer para não dar errado. E Fica a mais questão fácil em também algum momento voltar e não realizar do que fazer e errar, né? Aparece na nossa mente, cria esse bloqueio, né? Isso, e também a questão de ter o que fazer, de saber o que fazer, mas não saber como colocar em prática aquilo. Cris, Oi, pode falar. eu tenho dificuldade de comunicação. Comunicação? Comunicar com outras pessoas com muita facilidade. Aline, falou já? Eu tenho dificuldade na primeira também. Na primeira também? Ainda que seja necessário mudanças, eu acho que a gente gosta do conforto, da certeza, sabe? Tô ouvindo. Tá. A questão da zona de conforto, em algum momento, era mais aprazível do que sair dela e se expor ao risco, né? Sim, eu acho que as mudanças são necessárias, mas eu acho que me falta um pouco essa ousadia para conseguir fazer uma mudança extrema. Eu acho que medo que as coisas não mudem, mas para mudanças extremas eu agarro um pouquinho. Entendi. Luiz Gustavo já falou? Oi, não, Cris. Eu tenho dificuldade na 2 para comunicar às vezes. Às vezes não, na maioria das vezes eu tenho essa dificuldade. Tá. Flaviane? Oi. Qual que é a sua dificuldade dessas aí? Ah, já falei que é a comunicação. Comunicação. Ok. Júlia? Minha primeira e segunda, de encorajar novas ideias, porque eu acho que eu tenho um pouco de medo do fracasso. E de comunicar efetivamente, porque eu fico um pouco nervosa, meio ansiosa na hora de falar e eu acabo atropelando as coisas e aí não sai nada. Entendi. A conversa fica grande, mas não fica objetiva. Nossa, péssimo. Tá. Deixa eu ver quem ainda não falou aqui. Maria Vitória. Mas em comunicação. Comunicação? Ok. Samuel? Minha dificuldade é em comunicação efetiva também. Algumas vezes eu tenho dificuldade de expressar a minha opinião de maneira eficiente. Ok. Ludilane? Cris. Oi. A minha é um pouco da primeira e um pouco da segunda, porque às vezes, assim, falta um pouco de coragem para falar certas coisas. Correto. Não assim todas, mas algumas. Entendi. Thalita? O meu também é o 2. Tenho muita dificuldade, assim, em comunicar. Ok. Vinícius? Eu tenho dificuldade na 2 também. Comunicação. Ok. Natiele? Eu tenho na 1 e na 2. Na 1 e na 2. Ok. Alex? Alex, me ouve? Gustavo? Eu também tenho dificuldade em comunicar também. Comunicar-se. Tá. Graziele? Na 2. Na 2. Bruno Gomes, Bruno 2 aqui. Qual que é o 2? É você. Eu tenho dificuldade na 1. Em novas ideias. Novas ideias. Ok. Pedro Marcelo? Tá falando? Na 2. Na 2 também. Matheus? Eu tenho na 2 e na 5. Na 2 e na 5. Tanto de comunicar quanto de viabilizar os recursos, né? Tá. César Augusto? Eu tenho maior dificuldade na 5 de viabilizar os recursos. Sim. Jean?
Eu acho que eu tenho mais dificuldade na 1 e também na 5. São as duas que eu tenho mais dificuldade, assim. Entendi. Igor? Ô, Cris. Oi? Na 2 e na 5. Aí ele pediu pra avisar aí que toda hora tá caindo, por isso que tá saindo da sala. Tá. Manda ela continuar tentando, tá? Tá. Beleza. Ô, Igor, você já falou? Já, 2 e 5. Tá. Quem não falou foi o que tá com a letra I. Quem que é? I ou L? Eu também não falei não, Cris. A internet tá ruim. Ah, tá. Entendi. Quem ainda não falou? Que falou comigo aí? Eu também ainda não falei não, Cris. Fala, Gilen. Bem, eu tenho problema na 2. Eu me comunico, mas na maioria das vezes não é de forma clara. De forma clara e efetiva, tá. Então, só para que vocês entendam, então a gente vai identificando essas ações e a gente vai demandando correções, não correções, mas vai demandando reforços pontuais nessas áreas para que vocês possam explorar. Tem alguém com o microfone aberto aí. Para que a gente possa potencializar essas áreas, para que vocês possam alcançar assim, os áreas de forma efetiva, tá? Então, foi muito bom saber disso aqui, porque aí eu já sei qual o caminho traçar. E aí eu continuo na tela aqui, pessoal, e a gente vai entender um pouquinho aqui de como funcionam essas questões. Aqui. E o conceito da empatia assertiva, ele trata de orientação, desenvolvimento de equipes e resultados. Então, esses três pilares orientam, ou esses três pilares, eles balizam a empatia assertiva. Então, é orientação, desenvolver equipes. Então, o fato, aí nós temos aqui um grande gargalo, que boa parte de nós não fomos em algum momento preparados, seja pela nossa criação, seja pela nossa família, seja pela nossa comunidade, a trabalhar muitas vezes, trabalhar rodeado de pessoas. Gente, desliga o microfone aí para mim, por favor. Isso. A trabalhar essas questões. Então, é trabalhar de forma coletiva, a trabalhar junto com o coletivo, a desenvolver competências no outro, a desenvolver e que o outro desenvolva competências em nós. Então, esse é um dos grandes gargalos que nós temos. E a questão do alcance dos resultados. Quanto de resultado nós temos alcançado nas nossas ações? Quantas ações nossas realmente geram um resultado positivo? Esses resultados, eles são duradouros? Esses resultados são apenas momentâneos? Esses resultados têm valor agregado? Ou esses resultados fazem parte apenas de um cotidiano? Que se você fizesse ou se você não fizesse, teria o resultado? São perguntas que nós temos que nos fazer todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho trabalhado, quem algumas vezes me acompanha nas redes sociais, eu tenho trabalhado com um jovem, e ele é do abrigo, e aí ele está se desenvolvendo na poesia, faz boas poesias, mas todo dia eu cobro ele. Todo dia, porque geralmente eu chego, e aí no meu plantão, e fui falar com ele, e aí a poesia? Aí eu fiz uma. E aí quando aquela poesia está no mesmo nível, abaixo da última que ele me mostrou, eu chego e falo para ele, não, esse resultado você já alcançou ontem. E o ontem já está muito além. Muito atrás, na verdade, muito atrás. O que eu preciso para hoje, o que eu preciso que você desenvolva, é algo ainda melhor, é algo ainda mais atualizado. Aí, por exemplo, ontem eu apliquei nele, vamos assim dizer, né, a questão que tem acontecido tanto aqui no Brasil e agora explodiu nos Estados Unidos, a questão lá da questão da violência, né, contra o povo negro, e ele é um negro. E aí eu falei assim, atualize, você sabe quem é o cara que foi morto lá? Você sabe em que estado que foi? Você sabe quais as consequências que isso teve? Você sabe quais as repercussões que isso está tendo no Brasil? Isso tudo é matéria para que você possa aprender e desenvolver mais, para que você possa se atualizar. E aí, não só com relação a isso, aí eu falei com ele sobre romantismo, falei com ele sobre letras que tem um upgrade ou que tem uma atualização mais específica dentro do romantismo hoje. Então, todos esses resultados a gente tem que medir,
A gente tem que balizar e aí perceber se nós estamos num lugar de progresso, se nós estamos num lugar de desenvolvimento, ou se a gente está apenas parado, ou pior, se a gente ainda está ficando para trás. Então, esses são alguns conceitos que a gente vai abordar, tá? Ô, Cris. Oi, pode falar. Eu vou querer um aconselhamento para as poesias também, hein? Oh, não, pode me chamar que a gente vai aplicar, sim, com certeza. Com certeza. Chama nós. A parte difícil, porém necessária. Dizer às pessoas de maneira clara e direta quando o trabalho delas está aquém das expectativas. Gente, e aí eu vou fazer uma pergunta e você seja muito sincero. Você sabe chamar a atenção de alguém? Você sabe em algum momento chamar a atenção quando um trabalho que é apresentado fora do tom, fora daquilo que foi disponibilizado, fora daquilo que foi ensinado, fora daquilo que foi compartilhado? Quantos aqui sabem fazer isso? Ô, Cris, se for fora do meu grupo, eu não tenho coragem não, porque é a mesma coisa que você tá falando para uma pessoa desconhecida que ela tá fedendo CC. Não, mas eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade nisso também. Gente, mas dentro do trabalho, Márcio, principalmente. Dentro do trabalho, por exemplo, olha, a pessoa tinha que te enviar um e-mail com X informações. O e-mail não veio com aquelas X informações. Você sabe dizer, olha, não foi isso que eu pedi, não. O que está aqui está aquém daquilo que era esperado, está aquém daquilo que foi a responsabilidade passada para vocês. Ou vocês repassam essa responsabilidade para o outro? Ah, isso aí eu sei. Aí eu cobro. Eu vou ter não, principalmente com os problemas que eu tive. Por quê? Compartilhe conosco, Ana. É por causa do trabalho semestral da faculdade. O povo mandou tudo meia boca, eu xinguei todo mundo. Mandei fazer de novo. Gente, e não há problema em chamar a atenção, e não há problema quando você tem que dizer de maneira clara e direta. E aí sempre a gente vai falar, clara e direta não é agressiva, clara e direta não é grosseiro, clara e direta não é comunicação violenta, mas clara e direta de que aquele produto, aquele resultado que ela apresentou, não é o que você estava esperando, não é o que foi pedido pela empresa, pelo setor, pelo chefe ou por quem quer que seja. E muitos de nós, a gente, aqui, eu não sei se aí vocês têm essa expressão de engolir sapo. Já ouviram falar disso? Engolir sapo é quando alguém tem alguma coisa para falar, não fala e engole aquilo. Engole aquela informação. Engole aquela, porque tem dificuldade de falar com o outro o que ele realmente desejava. Tem dificuldade de falar com o outro qual que era realmente o que era para ser feito. E aí nós recebemos um trabalho mal feito, nós recebemos um trabalho que é muitas vezes feito porcamente. Vamos usar umas palavras claras assim, vamos falar claramente, um trabalho feito porcamente, mas ainda nós agradecemos, muito obrigado, tá bom. Não, Deus abençoe. Gente, não. Sabe por quê? Muitas vezes o nosso nome está envolvido naquela atividade. A Ana falou a respeito da faculdade. Ô, Ana, se você aceita um trabalho dessa forma, entrega ao professor dessa maneira, a sua nota vai para baixo. O seu desenvolvimento, o seu resultado é afetado diretamente. Então, tá certo em cobrar e tem que cobrar, gente. Nós temos que ter essa capacidade de cobrar o outro daquilo que a gente espera dele, ou daquilo que a gente ensinou, ou daquilo que ele é hábil para fazer. Eu não estou falando de cobrar de alguém que não tem habilidade para fazer. Eu não estou falando de cobrar de um menino de 3 anos os conceitos de física quântica. Até porque, se ele falar para mim os conceitos de física quântica, eu vou pôr a mão na cabeça dele e pedir que os demônios saiam. Mas eu tenho, conhecendo a habilidade do outro, eu vou exigir dele aquilo que ele tem habilidade para fazer. E se ele não me entrega, eu tenho que cobrar. Cris. Oi. Uma questão que eu tenho um pouco de dificuldade, e fazendo uma relação com o que o Alisson falou, de demonstração de maturidade e a relação com as pessoas dentro da empresa, sim. Eu acho que eu sinto um pouco dessa dificuldade, não que eu vou criticar ou falar mal, mas quando vem de um superior ou de alguém de outro setor no serviço, sim. Agora tratando da questão dentro do trabalho, né? Sim. Eu fico um pouco receoso de falar. Já teve algumas ocasiões, por exemplo,
um supervisor meu me apresentou com um trabalho ou um projeto, e aí eu reconheço uma maneira melhor de fazer isso. Só que por ser alguém que está não acima de mim na hierarquia, mas que tem um papel mais importante que o meu dentro da empresa, eu fico receoso de falar o que eu estou pensando. Como que eu posso lidar com isso? Pedro, o não você já tem. Ele pode simplesmente dizer, usar de uma arrogância profissional, por causa da experiência dele, por causa disso ou daquilo. Ele pode simplesmente, ou se for alguém formado dentro de uma escola de liderança muito tradicional e antiga, ele pode simplesmente falar, não, mas eu sei mais, então vai ser feito dessa forma. Mas os novos líderes, os novos gestores, eles são treinados para identificar valores, para identificar pessoas notáveis dentro das empresas, e muitas delas estão ali no chão da fábrica, como que a gente diz, né? Que é na turma que ainda está procurando o seu lugar ao sol. Então, não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar, ainda que você seja rejeitado, ainda que você chega, de repente, ou não, fulano falou. Mas se ele for um chefe realmente valoroso, e se ele for um chefe antenado com as novas políticas, ou as novas diretrizes do gerenciamento e da gestão de pessoas, ele vai enxergar em você, ainda que a ideia não seja boa, mas ele vai enxergar em você coragem para chegar e falar. E isso é altamente desejável entre os liderados. Que eles tenham coragem, que eles tenham disponibilidade para chegar no chefe e mostrar algum produto, alguma ideia, alguma ação específica, ainda que aquela ideia não seja aplicada naquele momento, mas o fato de chegar e mostrar, olha, gente, isso aqui, isso aqui. Gente, quantas vezes eu já cheguei numa reunião e dei, tipo assim, 10 ideias, 20 ideias, e aí, de repente, uma, ou até mesmo nenhuma das ideias foi absorvida ou foi aceita. Mas o fato de falar na reunião sempre me deu destaque perante os meus superiores. O fato de não me calar, de não me esconder, e aqui o esconder não é pejorativo, de não ficar receoso com relação a me mostrar, sempre me deu vantagem em relação aos outros funcionários, sempre me deu vantagem em relação às outras pessoas. Muitas vezes eu não era o mais capacitado. Muitas vezes eu não era o que mais sabia, não é o que eu mais tinha entendimento, não é o mais teórico, mas o fato de ser o que tinha coragem, o que colocava um pé para frente e tinha peito, vamos assim dizer, usar esse termo, para falar, sempre me deu vantagem em relação aos outros concorrentes, aos outros funcionários. Então, Pedro, não tenha medo. Pode ser que em algum momento eu fale, não, beleza, ok. Mas se você não falar, você nunca vai saber. Vai que um dia te fala assim, e aí? Pode estar a razão do seu sucesso, a razão da sua promoção, tudo dentro de uma ideia que você compartilhar com ele. Ou que você chamar a atenção, ou que você simplesmente dizer, fazer uma proposta diferente daquela que ele disse. Então, não tenha medo de falar, gente. Sempre de maneira clara, sempre de maneira direta, e para isso a gente vai ter que aprender comunicação positiva, comunicação não violenta. A comunicação não violenta e comunicação positiva, ela faz com que as pessoas nos entendam estritamente qual que é a nossa ideia. Elas entendem perfeitamente aquilo que a gente quer dizer. Porque se eu chegar perto de um chefe... Gente, primeiro que ele não vai terminar de ouvir minha frase, né? Vai começar por aí. A não ser que você fale que a mulher dele tá traindo ele. Aí... Mas isso eu não vou falar, né, Márcio? Isso eu não vou falar. É porque eu lembrei de umas aulas passadas, nós estávamos comentando, eu lembrei. Isso eu não vou falar. Mas, desde que eu falo de maneira clara e direta, esses chefes, esses gestores, eles sempre vão priorizar, ou eles sempre vão olhar com outros olhos esses funcionários. Deu para entender, Pedro? Pedro? Sim, sim. Só para pegar um exemplo, um joinha aqui. Só para entender um exemplo prático, Pedro, que é da sua área, mas já foi da minha área. Por exemplo, nós tínhamos pago, há um tempo atrás, quando eu ainda tinha a banda, aí nós pagamos um produtor, né, um DJ, para fazer uns beats que cairiam no nosso segundo CD, que era da minha banda, do segundo CD da minha banda. E aí nós pagamos assim, um valor bem considerável, o cara era assim, considerado no Belo Horizonte, uma referência e tal, papapá. Chegamos aí e nos apresentou o beat. E aí um dos companheiros de banda, né,
falou assim, ficou bom, né? Obrigado. Eu falei assim, não ficou bom não. Não foi isso que a gente pediu, não. Não tem nada a ver com a proposta que nós colocamos. Mas é a criatividade do artista. Não, a criatividade do artista é quando você faz o seu. Quando você está fazendo o nosso, e nós estamos pagando, eu quero dessa e dessa e dessa forma. Mas já tá pagando o cara, vai dar mole, o cara vai deixar o cara fazer o serviço errado? Entendeu? Então você tem que ter tem que falar, não foi isso que nós pedimos, não. Não, eu quero dessa e dessa forma. Então a gente tem que ter essa liberdade, tem que ter essa coragem e essa disponibilidade para chegar e se impor nesse sentido, tá, pessoal? Porque sob o risco de nós não fazermos isso, nós também ficarmos aquém das nossas expectativas. E não tem nada pior do que eu ficar aquém daquilo que eu esperava de mim mesmo. Não sei se doido, querido. Se a frase ficou entendível, inteligível, eu ficar aquém, ou ser abaixo daquilo que eu esperava de mim mesmo. E se eu ficar abaixo do que eu esperava de mim mesmo, porque eu não pude cobrar o outro, aí, meu filho, aí meu mundo acabou. Sinceridade. Nossa, Deus, aí eu vou arrastar a corrente dias e dias. Olha, você aprendeu que se não tiver nada de gentil para dizer, é melhor não dizer nada. E, de repente, é seu trabalho dizer o que precisa ser dito. Gente, nem todas as nossas palavras, elas são, de repente, elas serão positivas. Por exemplo, tem pessoas aqui que serão gestores. Em algum momento, você vai ter que chegar e comunicar para o sujeito, para a fulana, infelizmente, o seu trabalho não vai ser mais necessário na empresa. E aí, como é que você vai fazer nessa hora? Não, vai chegar chorando. Gente, não, hein? A pessoa vai, não, então beleza, então vai. Você é mandado embora no meu lugar e eu fico, já que você está sentindo tanto, não. A gente tem que ter essa compostura de fazer aquilo que é preciso fazer. Lógico, usando de comunicação não violenta, volto a frisar, usando de comunicação não violenta, mas é preciso dizer o que tiver de dizer, mesmo que isso não seja gentil, mesmo que isso não seja positivo. E aqui eu estou usando gentil não no sentido de gentileza, do sentido figurado, gentil de ser uma coisa boa ou de ser uma coisa ruim. De repente é um corte na empresa, de repente é uma dispensa, de repente é um balão porque o cara chegou atrasado. De repente é uma advertência porque ele fez uma coisa que deu muito errado. Mas você tem que dizer. É seu trabalho dizer. Porque o gestor ele tem que estar preparado para isso. Quem quer ser líder, mesmo que seja líder de si mesmo, líder do seu próprio empreendimento pessoal, líder de um negócio na internet, líder de um negócio nas redes sociais, seja qual for o tipo de liderança que você for exercer, é necessário você saber dizer. Por exemplo, quem compra pela internet, por exemplo, de repente você pediu um produto, não vem nada daquilo. E aí você comprou muita quantidade, aí veio lá com o produto encarado, mas você tem dificuldade de falar, não, mas fulano, eu compro com fulano tem tanto tempo, né? Ele nunca errou, pois, mas ele errou agora. Então por que você não vai falar? Senão ele vai errar de novo e ele não vai saber, vai achar que está só acertando como sempre foi. Então tenha coragem, tenha peito para dizer, sempre de maneira de comunicando-se de maneira não violenta, mas saiba falar. E tem que falar, pessoal. Tem que falar. Em todos os sentidos. Quer ver? A Júlia está aí. Ô, Júlia, cadê você? Tô aqui. Você vai trabalhar com nutrição, né, Júlia? Sim. E aí eu sei que você é toda doce, você é toda meiga, tal coisa tudo. De repente chega um cliente lá para você, Júlia, e aí ele te pede uma receita, ele te pede, não uma receita, ele te pede um método para melhorar a alimentação, para melhorar a questão da nutrição dele, e você passa esse método, usa todo o seu conhecimento, todo o seu arcabouço teórico e passa para ele. E aí, 15 dias depois, ele chega e não cumpriu nada daquilo que você mandou. Você vai passar a mão na cabeça dele, Júlia? Claro que não. Tem que chamar ele na chincha. Tá pensando o quê? Não, ué. Você tem que chamar ele. Quem já viu um personal trainer trabalhando, muitas vezes, você vai ver que o cara cobra, parece um sargento do exército, muitas vezes, porque quer o resultado. E se ele está pagando, ele está recebendo, ele vai exercer a autoridade dele para ter o resultado. Porque se ele tiver o resultado, o cliente também tem o resultado. Se a Júlia não chegar e cobrar esse cara, não cobrar essa menina a respeito do método, para ela seguir seriamente à risca aquele método,
o trabalho e a profissionalidade da Júlia vão estar em choque também. Vão estar sendo contestados também. Meu nome está em jogo. Está em jogo também. Então, não, nossa, mas ele me pagou R$2.000 por causa de uma receita. Eu não vou cobrar. Não, meu filho, por isso mesmo que você cobrou. Você está me pagando R$2.000 e você vai ficar jogando seu dinheiro fora? Não, chama ele. Fala com ele, é real. Entendeu? Não tenha medo disso. Ficou claro isso, pessoal? Sim? Ficou. Sim, sim. Ok. Sim, sim. Pelo sim, eu não sei se vocês ainda estão preparados, não. Vocês estão meio receosos no sim, hein? Que olha, só para a gente entender sobre a empatia, por exemplo, em 2018, os termos empatia foram utilizados 33.600.000 vezes, empate, que é o termo em inglês, 79.300.000 vezes, empatia assertiva 954.000 vezes, radical candor. Cadê meu personal assistente of English? Samuel, traduza para nós radical candor. Ele teve que sair, ele mandou lá no grupo que aconteceu uma emergência. Tá. Alguém aí que seja bom do inglês aí, traduza para mim radical candor. Dá uma bugada aí, pessoal. Eu não sei o significado do segundo termo. Posso pesquisar. Sim, por favor. Seria tipo uma sinceridade radical? Sinceridade radical. Então, foi usado também 55.800.000 vezes, tá? Só para a gente entender como que isso está tão em voga hoje, como que isso está tão... Isso só no dia 20/2/2018. Não é durante todo o ano, não. Um dia só, esses termos foram pesquisados esse tanto de vezes, tá? E aí a gente vai entender as tias do relacionamento, tá? As tias do relacionamento é apatia, antipatia, a simpatia e a empatia. Então, essas são as 4 tias do relacionamento que a gente trata do coisa. E aí, alguns de nós podem ser apáticos, alguns de nós podem ser antipáticos, alguns de nós podem ser simpáticos e alguns de nós podem ser empáticos. Desses 5, qual que você acha que é mais importante dentro de uma organização? Fala para mim uns 3 aí, qual que você acha mais importante? Empatia? Empatia? Simpatia? Dentro de uma empresa, a gente precisa funcionar como um grupo completo. Eu acho que a empatia entra muito nessa questão para entender a sensação do próximo com as suas ações e a reflexão dos seus atos dentro do geral. Então, a empatia e depois a simpatia. Tá. E por que não a simpatia primeiro? Eu não sei o significado à risca de simpatia, mas para mim, pelo menos, simpatia é como se fosse meia empatia, algo assim. Muito jeito que eu consigo descrever. Simpático é a pessoa, aqui dentro desse termo, dentro dessa conjugação, vamos dizer, é a pessoa boazinha. Boazinha. Sabe o bonzinho? Nossa, Deus do céu. Ele é bonzinho demais. Nossa, ele é um doce de pessoa. Ele é muito bonzinho, muito, 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 muito bonzinho. O bonzinho tem dificuldade de chamar a atenção. O bonzinho tem dificuldade de se impor. O bonzinho tem dificuldade de colocar-se em relevância frente ao outro companheiro. O bonzinho tem dificuldade de tomar a frente de uma decisão porque pode magoar alguém. Então, simpático demais, e aqui a gente vai sempre usar os extremos, o simpático demais, ele está atrás do empático por causa disso. O empático, ele tanto consegue perceber o outro, consegue perceber o sentimento do outro, mas ele consegue agir ainda assim. Ele age com naturalidade, ele age com cumplicidade, ele age com comoção, ele age com piedade, mas ele age. O simpático ele tem dificuldade de agir. Então, a pessoa muito simpática,
Não sei se você já viu. Pessoa que fica rindo. E olha que eu sou uma pessoa que amo rir. Talvez eu sou uma das pessoas que mais gosto de rir no mundo. Mas eu tenho muita dificuldade de pessoa que tá rindo toda hora. Eu até penso que ela tem algum problema. Eu penso que ela tem algum problema, porque não é possível. Que tem alguém xingando ela. Ai, me chamou de filho da mãe. Ai, mandou pra aquele lugar. Gente, tem algum problema. Tem algum problema. É necessário em algum momento a gente se impor. É necessário em algum momento a gente deixar firme as nossas convicções, as nossas opiniões. É necessário em algum momento a gente deixar claro para que a gente veio no mundo. Deixar claro qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa decisão, qual que é o nosso direcionamento. É necessário deixar isso claro. E se eu for só simpático, eu vou ter dificuldade de fazer isso. Se eu for só simpático, eu vou ter dificuldade de me impor. Eu vou ter dificuldade de dizer, olha, não, olha, bacana, beleza, eu sei que você falou, bacana, mas a minha posição é essa, essa e essa. Não, mas você vai discordar de mim? Infelizmente, eu vou ter que discordar, mas a minha relação é essa e essa. Ponto. Não há mal em falar isso. Não há mal em dizer isso. Não há mal em saber, em tratar com empatia, mesmo uma opinião discordante. Eu não posso, em algum momento, engolir, aceitar a ideia do outro que não me é boa, que não me é conivente, que não me é aceitável, aprazível, só por não discordar do outro. Isso é abrir mão das suas convicções, e convicção é o que você tem de mais importante no mundo. Eu tenho uma frase, eu cunhei uma frase, quando eu fui num congresso na Federal de Viçosa, que somos o fruto de nossas convicções. Isso, para mim, é como se eu tivesse tatuado dentro do meu peito essa frase. Que eu sou o fruto da minha convicção. O que a minha convicção diz que eu sou, é isso que eu vou ser. Então, se nós abrirmos mão disso, a gente, por simpatia, a gente não vai conseguir nada nesse mundo, tá? E mirem-se no exemplo de grandes líderes, de grandes gestores, ou até mesmo de sua mãe, de seu pai, de quem quer que seja, que para conseguir fazer, para conseguir criar você, para conseguir criar a família, teve que se impor em muitos momentos, até mesmo contra a própria família, para que ele pudesse prevalecer as suas ideias. Ficou claro isso, pessoal? Alô? Ficou. Ficou? Ficou. Ok. Sim. Apatia é a falta de emoção, motivação ou entusiasmo. É a tia deprimida. Gente, meu Deus do céu. Vou até tirar aqui essa tela aqui para mostrar, para vocês verem meu rosto aqui melhor aqui. Gente, não tem nada pior do que conversar com alguém que parece que está numa tensão de 110, nem 110, parece que está 108. Meu Deus do céu, a pessoa respira para falar. Gente, me dá sono, me dá preguiça. Sabe por quê? Porque eu sou sempre, não é que eu sou sempre, eu procuro sempre estar ativo, estar emotivo, estar bem, estar sempre ligado, numa atenção bacana. Não é atenção acima do que pede, não. Mas na atenção exigida para o momento. Só que tem gente que parece estar sempre em 107, 108. Quando dá um pico, é dar 110, gente. O choque de 110, você segura ele na mão assim e ele praticamente não faz nada, gente. O choque de 110 é um dos choques mais inofensivos que tem. Meu irmão é eletricista, né? E aí, de vez em quando, ele me chama para fazer algumas instalações com ele. E aí, quando eu vou mexer numa rede que é 110, muitas vezes eu uso um alicate, mas para fazer uma emenda ou outra, eu posso emendar até com a própria mão. Porque é um choque fraco. E tem gente que tem apatia. Tem muitos profissionais que, de repente, são bons profissionais, têm boa teoria, têm boa formação, mas são apáticos. E aí, esses apáticos são mais difíceis de ser vistos. Esses apáticos são mais difíceis de ser notados. O apático, geralmente, ele é aquela cor da paleta meio assim, nenhum, nem outro, sabe? Meio sumida, meio quase transparente. O apático é esse. Então, a gente nem tem lá, que nem cá. Nem lá, nem cá. E aí, isso muitas vezes é proposital. Uma pessoa morna. Isso, uma pessoa morna. Literalmente. Ela não é gelada, mas ela também não é pelando. É ficando no meio do caminho. E aí, muitas vezes, a pessoa vive uma vida toda sendo apática. Não, gente.
dá um upgrade. Se tiver de fazer uma formação específica para perder a apatia, faça. Faça um curso na internet, faça um curso online, faça qualquer coisa, mas perca a apatia. Dá sinal, põe sangue dentro nas suas veias, deixa o sangue correr no seu rosto e as pessoas saberem que você está vivo, saberem que você está viva e saber que você tem algo a dizer, saber que você tem algo a falar, que você tem algo a apresentar. Então, não fique apático, não fique pensando, meu Deus, assim ninguém me notar aqui, tá bom. Tem um desenho que, de repente, vocês não se lembram, que tem, são umas hienas, que tem um desenho muito antigo, e aí, acho que é Clyde, o nome das hienas, e é sempre assim, ó vida, ó azar, ó céus, para tudo. O desenho todo fica falando essas palavras, ó vida, ó azar, de tanta apatia. Então, nós temos que conseguir mostrar, dar a nossa cara, dar a nossa personalidade para o trabalho. Aquilo que o Pedro falou no começo aí, ó, de repente tem uma atividade, de repente tem uma ideia inovadora, de repente tem uma proposta melhor do que aquele que foi dada, mas muitas vezes o medo de ficar, nossa, mas será que vai ser? Ah, não, mas se falar não. Aí, falar não, falou, acabou, ponto. Só falou não, aí. Não te deu um tiro na cara, não, só falou não. Foi só um não. E a gente tem que considerar como isso, só um não. Gente, e não a gente vai ouvir muito nessa vida. Nós temos que estar preparados para ele e prosseguir. Ouvir um não, bacana, beleza. Vou tentar uma outra vez até conseguir um sim. É assim que vai funcionar, tá, pessoal? Pessoal, tem muita gente com as câmeras desligadas aí. Liga as câmeras para mim aí, por favor. Quero ver vocês. Peraí. Eu tinha comentado que eu tô sem webcam. Eu tô meio cuspindo aqui, mas a tela do computador não deixa passar para vocês não, para ficar tranquilo. Tá carregando. Tá. E aí a gente vai pro próximo, então. Cheio de gente bonita aí, todo mundo com medo de mostrar o rosto. Que isso? Exatamente. Antipatia. A antipatia ela é diferente da apatia. Enquanto o apático ele se esconde, o antipático ele quer aparecer de forma negativa. Nossa, Deus. Antipático é uma vibração negativa que provoca uma repulsa e aversão. Está diretamente ligada à maneira rude, desfavorável e arrogante de tratar uma pessoa, provocando seu afastamento. É a tia desagradável de quem a gente não gosta, sabe? Aquela tia que chega dentro da casa da gente, nossa, mas seu primo, com 17 anos, já está na NASA, descobriu 2 planetas, uma estrela do Sol e não sei o que lá mais. Ué, minha filha, e daí? Então, é um antipático, aquela pessoa que quer aparecer. E daí? Eu não quero nem ser astronauta. Exatamente. Tô aqui comendo meu cachorrinho quente aqui, tranquilo aqui, quer saber se ele tá na NASA? O problema dele. Vai pro espaço. Então, o antipático é aquela pessoa que sempre está na vibração negativa. Nossa, Deus do céu. Para tudo que se fala, ele tem uma ideia pessimista, ele tem uma visão pessimista do fato. O antipático, ele sempre quer desagradar o outro, ele sempre em algum momento quer provocar um conflito, ele sempre quer realmente provocar alguém que é, de repente, um desafeto, ou alguém que, de repente, tem melhor visto aos olhos do chefe, aos olhos do líder. Essa pessoa está sempre provocando. Não, mas fulano gosta de você, né? Fulano só te dá trabalho. E daí, minha filha? Então, o antipático é essa pessoa. E aí, o termo legal de usar é a tia desagradável, porque sempre falando do seu primo, que seu primo, com 3 anos de idade, já tinha ganhado 3 Champions League e 2 NBA, e você tá no cursinho. Mas é bacana, problema dele. Eu não quero ser jogador. Que bom, Cris. Mas tem gente assim, gente. Tem gente que é antipático. Ou é só comigo que acontece isso? Se for só comigo, eu tenho que mudar de família. Teve uma vez que eu tava comentando com um amigo meu, né, que o Barcelona foi um time de muitas estrelas e tal, ganhou 5 Champions, ganhou altas paradas, explicando pra ele mó tempão a história do Barça, aí deu o final e falou, foda-se, tô nem aí. E o que? Nossa, fiquei bolado, velho. Nem bravo. Tem gente que gosta de ser antipático e tem gente que faz disso um personagem. Muitas das pessoas fazem disso um personagem. Por quê? Muitas vezes, elas têm dificuldade com a sua própria personalidade. Elas têm dificuldade com o seu próprio ser. Então, ela tem coisas não resolvidas dentro dela. E aí, a forma dela
como ela não consegue lidar com isso, a forma dela lidar com o mundo exterior é sendo antipático. Porque aí ninguém vai perguntar sobre ela, ninguém vai questioná-la sobre ela própria. Ela sempre vai estar questionando os outros. Ela vai estar à frente questionando os outros, ou provocando os outros, intrigando os outros, conflitando com o outro, para que ela não seja confrontada com ela mesma. Então, o antipático, muitas vezes, ele veste esse personagem, essa farda, vamos assim dizer, de, não, o cara chato, o chato do rolê. Não, eu sou... Não, então, muitas vezes o antipático é uma capa, tá? Mas isso é até para ele não se confrontar consigo mesmo. Simpatia. É uma vibração positiva que encanta, cativa, é atração. Está diretamente ligada à maneira simples, sincera e delicada de tratar uma pessoa, com naturalidade e satisfação. É a tia agradável de quem a gente gosta. Mas, como eu disse, a tia agradável de quem a gente gosta, ela de repente conseguiria uma promoção em relação a uma outra tia, de que de repente a gente não gostasse tanto, mas que se expusesse mais e que fosse mais à frente e dissesse as suas opiniões, sem medo de ser confrontada? Cris, o slide não tá aparecendo para mim mais, não. Não? Não, tá tudo tá preto. aparecendo. Pra mim tá aparecendo também. Pra mim tá normal. Ah, também. misericórdia. Normal aqui, né? Atualiza aí. Vou tentar sair e entrar de novo. Tá, dá um F5 aí. Mas em relação à pergunta que você tinha feito, Cris, eu acho que não. Ela não ganharia a promoção, não. Tu sabe por quê? Justamente por causa disso. Ela é agradável, ela é gente boa, ela é coisa... Mas, numa competição, se você não tiver sangue no olho, meu filho, o outro vai ganhar você de lavada. Quer ver? Há 2 anos atrás, 2 anos atrás, se não me engano, na corrida de São Silvestre, vocês vão se lembrar desse fato. Um corredor, um queniano, ele estava, em um dado momento da corrida, ele liderou assim por muito tempo. Só que aí ele estava tão na frente dos outros competidores, ele estava tão à frente dos outros corredores, que ele começou a meio que, ele diminuiu o ritmo, porque ele viu que todo mundo torcendo, só estava ele ali, ele começou a ser simpático, e aí perdeu o foco. Gente, ele foi ultrapassado nos últimos 10 metros e perdeu a corrida. Porque o outro não queria nem saber quem estava do lado, quem estava de um lado ou quem estava do outro. O outro queria correr, o outro queria ganhar. E aí ficou dando tchauzinho e tal. Opa, que bacana, que legal. Eu sou gente boa. Não, tocava na mão, papapá. E o outro, o outro se aproximou dele sem que ele visse. O outro ultrapassou. Quando ele percebeu, ele estava tipo uns 3 metros só, separando o outro. E ele já estava num ritmo, numa cadência menor do que o outro. Então, nos últimos 10 metros, chegou e passou e ganhou a corrida. Então, a simpatia é bom, mas se ela não for dosada, ela é prejudicial ao sucesso, ao alavancamento, ao desenvolvimento, à promoção da sua carreira, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Mas, afinal, o que é empatia? Empatia surgiu da fusão de 2 palavras gregas. Empateia. E aqui isso aqui é as letras gregas, tá? Que eu me recuso a ler. Não tem informação para tal, mas aqui... Eu vendo essas letras em grego e lembro até das aulas, deu saudade aqui. Temos um estudioso da cultura grega. Então, é empateia, quer dizer... Sentimento para dentro. Você tem quantos períodos de grego dentro da filosofia, o Pedro? É um curso optativo, porque a gente tem uma matéria que chama literatura grega. Aí a gente lê em português, mas tem a opção de ler em grego para quem quiser estudar o grego. Eu não fiz aulas de grego específico, é uma língua muito difícil. Não. Mas alguns alunos escolhem fazer. Não, bacana. Então, para sentimento seria e a tradução seria sentimento para dentro, tá, pessoal? Então, sentimento para dentro é o significado de empatia. É aquilo que eu sinto dentro de mim, mas eu externo para o outro. A valorização da empatia. Apesar do hype da internet,
Os seres humanos precisam de proximidade física para formar vínculos de confiança, para colaboração e inovação. Empatia será a competência mais valorizada no 4º ponto da inflexão da humanidade. A gente vai falar disso mais à frente. Então, mesmo com todos os conceitos virtuais da internet que nós temos hoje, a proximidade física, a forma como nós lidamos com ela, é que vão valorizar ou que vão deixar mais externados ou deixar mais sólidos e firmes os conceitos de empatia. Porque muitas vezes a tela, né? Tem até uma série que eu recomendo para quem ainda não viu nas minhas aulas, chama Black Mirror. Já ouviram falar? Sim ou não? Já, eu até vejo. É muito bom. Eu já vi os 3 episódios. E o significado de Black Mirror é o quê? Eu não gostei muito da série. Você falou, eu tentei assistir, vi uns 4 episódios e não gostei. De qual temporada que você viu? Primeiro. A primeira é pior. A primeira é pior. Tá? Se puder, não aguentei ver. Tá, se puder ver a partir da segunda, eu creio que você vai gostar. Eu creio, tá? Não posso garantir. Mas é só para me usar o termo, para me explicar o termo, Black Mirror significa espelho negro. Que é essa tela do espelho, essa tela de qualquer aparelho eletrônico desligado. Quando você desliga o seu celular ou seu computador, coisa, ele fica com uma espécie de um espelho negro, né? Que em algum momento você consegue se ver mesmo na questão na negritude, vamos assim dizer, daquela tela. E aí muitos de nós nos escondemos atrás disso. Escondemos parte da nossa personalidade atrás desses espelhos negros. Nós escondemos a nossa real vocação, a nossa real personalidade, as nossas reais intenções, nossas reais opiniões atrás dos espelhos negros. Quer ver um exemplo de como isso é verdade? Quem são os haters? Os haters são pessoas aparentemente comuns, que não têm nenhuma relevância na sociedade comum onde nós vivemos, mas que diante de um teclado, atrás da tela de um computador, o cara vira tipo um homicida, o cara ameaça, o cara faz chantagem, o cara faz de tudo protegido, vamos assim dizer, por essa tela do computador. E isso é um dos motivos que a nossa relação pessoal aqui no mundo físico, a gente tem que valorizar e cada vez mais deixar em evidência e externar os conceitos de empatia. Porque se a gente ficar só na internet, muitas vezes nós vamos perder isso, porque a internet dá essa possibilidade de eu me esconder. Então, muitas vezes é alguém que não tem relevância, alguém que de repente nem tem opinião, mas protegido pela pretensa, como se diz? Pela pretensa, como se diz? Não, quando não é irreconhecibilidade da internet, a pessoa quer aparecer. Então, por isso, vamos valorizar as relações pessoais no campo físico também, para a gente não perder esses valores da empatia. O declínio da empatia. Empatia é um músculo atrofiado. Fomos constituídos para possuí-la, mas ainda assim podemos repudiá-la. Pesquisas indicam que nos últimos 20 anos houve um declínio acentuado tanto do narcisismo um crescimento do narcisismo e um declínio da empatia. E o que é o narcisismo? Já ouviu falar sobre Narciso? Sim. Sim? Qual que é a história dele? Sim. Cara que se afogou no próprio reflexo. Contei pra Ele se amava tanto, ele se achava tão... como que fala? Ele é autor daquela música, né? Eu me amo, eu me amo. O ego dele era tão grande que... E ele afogou pelo falso reflexo num lago da Grécia. E aí, muitas vezes, nós, principalmente com o uso da internet, nós temos visto aflorar conceitos narcisistas, conceitos egocêntricos, conceitos egoístas. Então, é a minha vontade, o meu desejo em relação a qualquer e todo outrem. Em relação a qualquer e todo outrem. E isso é diferente de empatia. Empatia, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu desejo, mas eu também me preocupo com o outro.
eu também percebo como que a minha ação afeta o outro, como que a minha fala atinge o outro. E eu tento, na medida do possível, reduzir danos da minha fala ou das minhas ações no outro. Isso não quer dizer que eu não vou... Oi? Tem alguém com o microfone ligado fazendo tipo um... Aí que tá... Para o chatão, velho. Eu tô aqui lá. Que é isso, gente? Tudo bem que você eu falou, tô ouvindo velho? e tô assim, isso aqui é no meu fone, é o Cris, eu acho que é o microfone de alguém. Deixa eu ver se eu descubro quem é aqui. Mário chatão. Pronuncie. Olha, todo mundo... Tem gente até que desligou a câmera pra mim não achar. Olha, safados. É o Marcinho, ele tá rindo pra caralho. Não, velho, que eu rachei, Zé, porque eu esqueci que meu microfone tava ligado e os caras começaram a falar, achei aqui. Marcinho. É o retardado da roça. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Bicho burro. Vamos lá. Então, esses conceitos narcisistas, muitas vezes eles têm aflorado e os conceitos empáticos, de empatia, têm declinado, tá? E aí a gente vai entender que existem 4 tipos de empatia. O primeiro é a empatia emocional. Eu me sinto como você. E aí, talvez esse seja o mais difícil, tá? Porque causar ou confrontar a identificação 100% ou integral com alguém é muito difícil. É como eu digo muitas vezes quando a gente vai no velório, né? E aí é lugar comum ou é um dito geral, né? Que as pessoas cheguem diante dos enlutados, daqueles que estão ali velando um parente, um conhecido, um amigo, e aí a pessoa, nossa, eu sei o que você está sentindo. Gente, isso é muito difícil. Saber o que o outro está sentindo é muito difícil. Pode ser que uma ou outra pessoa tenha um sentimento parecido? Pode, mas é a minoria das pessoas que conseguem fazer isso. Se eu me sinto como você, é muito difícil eu me colocar no lugar do outro, tá? Mas esse é o conceito da empatia emocional. Algumas pessoas têm essa capacidade. A segunda é a empatia cognitiva. E aí, talvez essa seja mais próxima da realidade, pelo menos da minha realidade. E ela diz o seguinte: eu entendo como você vê as coisas. Aí é o ponto de vista do outro em que eu consigo entender o ponto de vista do outro. Então, eu tenho vários amigos que discordam frontalmente de algumas das minhas ideologias, das minhas correntes. Mas em algum momento, eu consigo entender por que ele é contra isso. Porque eu consigo ver o ponto de vista dele. Isso não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo como ele vê as coisas. Eu entendo a visão de mundo dele. Então, um pensamento cognitivo é um pensamento racional. Eu não vou levar para o lado da emoção. Eu vou pensar, olha, gente, de repente, o que esse cara já passou na vida, quais as coisas que ele viu, quais as coisas que ele não viu. De repente, essa e essa ação pode ter definido de maneira permanente o pensamento dele a respeito dessa ação. Então, pensamento racional. Por isso, empatia cognitiva. Eu entendo como você vê as coisas. E o outro é empatia compassiva. Mais do que entender, aí eu já quero ajudar. Eu já quero chegar perto, eu já quero colaborar. Eu quero melhorar aquela situação que ele está. Essa é a empatia compassiva. E a empatia assertiva. Eu estou preocupado com o seu futuro. Não só quero ajudar agora ou no presente, mas eu estou pensando na sua vida ou na sua trajetória futura, a respeito de como você vai processar isso futuramente. Então, começa a pensar e elaborar formas de colaborar, de ajudar você de alguma forma. E isso, a empatia assertiva, ela é muito usada pelos professores, ou pelo menos deveria ser usada pelos professores, porque eles estão trabalhando com pessoas em formação. Seja em qualquer área, seja em qualquer idade da vida, são pessoas em formação. Então, ele sempre está trabalhando hoje, visando um resultado futuro. Muitos de vocês, e já aconteceu muito comigo, não que eu seja velho, mas é que o tempo passa rápido, mas muitos de vocês, alguns desses conceitos aplicados aqui nessa aula, vocês vão utilizar daqui a 5, daqui a 10 anos. Num outro lugar, num outro espaço, num outro patamar de vida, mas vocês vão utilizar esses conceitos aqui. E é isso que é preocupar-se com o futuro. É fazer hoje pensando no amanhã. E esse amanhã nem é para colher para mim, é para o outro.
É para que o outro colha em outro momento. É para que o outro possa colher, possa fazer uma colheita no tempo futuro, tá? Pessoal, tô falando muito? Tá chato? Me fale aí. Eu tenho... Tá não. Tá não, Cris. Tá super interessante, na real. Tá. Vocês não estão só sendo empáticos emocionais comigo, não, né? Não. Hoje você tá a tia mais legal, Cris. Ah, obrigado. Fala, Pablo. Mas tá dando sono, Zé. Tá dando sono? Tá. Não que eu esteja falando que está ruim, que estou doido para ir embora, mas vai demorar muito? Não. Ainda? Não, é porque o telefone já tá quase morrendo mesmo. Não. Daqui a pouco. E essa comunicação não violenta aí? Tá vendo? Viu? Comunicação não violenta. Não, é comunicação não violenta. Usou do artifício do celular para falar que a aula tá chata. Muito bem. Falando do Pablo, Igor. Entendeu? Mas ok, daqui a pouquinho nós vamos sinalizar, tá, pessoal? E aí, empatia emocional, né, que a gente falou. Empatia emocional. Coitadinho, tadinho, ai que dó, pobrezinho. Vocês já ouviram essas palavras? Todo dia. Todo dia? Você gosta dela? Quem nunca, né? Você gosta dela? Quem não gosta de ser coitadinho às vezes, né? Ah, eu geralmente não gosto não, Pablo. Tô brincando, Cris, tô brincando. Às vezes ser carente para receber uns carinhos também não faz mal, não. Né? Isso é se fazer de carente, né? Isso é se fazer de carente. Eu sou, viu, Júlia? Mas a empatia emocional é só se preocupa com as emoções, ela não se preocupa com o resultado. Então ela quer gerar um resultado, mas ela se preocupa mais com o emocional. E por isso, muitas vezes, ela não é tão assertiva, ela não é tão efetiva, na verdade. Porque ela sempre vai pelo caminho emocional. E muitas vezes nós temos que colocar a emoção de lado, ou tirar um pouquinho dela, tirar um pouquinho o pé da emoção e agir com uma razão. E agir dentro da razão, dentro da cognição, para que a pessoa entenda qual que é os motivos. Por exemplo, acontece muitas vezes as pessoas estarem lutadas, estarem vivendo luto, ou por termo de namoro, ou pelo falecimento de alguém, ou pela perda disso ou daquilo, e aí nós, dentro da empatia emocional, tentando ajudar, nós pioramos o estado dela. Nós agravamos aquele estado que já é delicado, que já é frágil, que já passa por uma turbulência, já passa por uma tensão. Nós pioramos esse estado com a empatia emocional. Quando eu chego, coitadinho, nossa. Então a pessoa vai se achar uma coitadinha mesmo. E o coitadinho, gente, na maioria das vezes, ele sempre está esperando alguém fazer alguma coisa por ele. Como, acho que foi o Igor que falou, né? Que está se fazendo de carente para alguém vir fazer um carinho na gente. Então ele está sempre esperando. Gente, não, foi eu não. Foi quem que falou? Foi eu que falei, Cris. Então, desculpa, Igor. Mas, muitas vezes, a gente está nessa situação de esperança. Marcinho tá carente aí, ó. E já aconteceu comigo, viu, gente? Eu tá assim, tá acabado, tá, nossa, meu Deus, me sentindo a mosca do cocô, do cavalo, do bandido mais vagabundo do Chapolin Colorado. Então, você imagina qual que é a situação. Não, mas você tava uma merda, então. Não, mano, literalmente, entendeu? Mas, e aí eu tava nesse estado, eu tava nessa condição, esperando que alguém viesse fazer coisa. Gente, passaram-se semanas, ninguém nem tchum pra mim. Sabe o que eu tinha que fazer? Ó, olhei para um lado, olhei para o outro, não via ninguém, não tinha ninguém me socorrendo, nada. Enxuguei as lágrimas, dei uma lavada no rosto, assim, eu que vou ter que resolver. Porque muitas vezes não vai chegar ninguém para fazer isso. Ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo. E aí não adianta ninguém ficar tá mínima. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. E aí não vai adiantar o que fazer de coitadinho ou tratar o outro com coitadinho, que muitas vezes ele vai estar nessa situação. Então a empatia emocional, ela ajuda em alguns momentos. A pessoa está se iludindo sozinha. Ela ajuda em alguns momentos, mas ela também prejudica em outros. E aí, para mim, nesse sentido, quando ela não é bem usada, e a maioria das vezes ela não é bem usada, ela mais prejudica do que ajuda, tá? Sendo empático assertivamente. O melhor que você pode fazer é reagir à dor com compaixão, mas sem diluir a clareza da sua mensagem.
Ah, então nós chegamos num ponto em comum aqui. O que quer dizer isso? Eu vou reagir à dor com compaixão. Olha, nossa, fulano tá sofrendo, não, tá mesmo, não, bacana. Eu vou lá, vou consolar, não, rapaz, que isso, pá, aconteceu, né, pá, pá, pá. Mas aqui, e aí? Que dia que você vai levantar dessa cama aí? Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho pra você dar uma melhorada? Você já almoçou já? Você já comeu alguma coisa? Gente, é fazer a sua mensagem chegar, e a sua mensagem é uma mensagem de melhora, e você vai fazer com que ela, em algum momento, saia daquele momento de prostramento. Nem sei se existe essa conjugação de prostração, tá? Ela está prostrada na dor, ela está prostrada naquele sofrimento, e ela precisa sair daquilo. Eu não estou falando imediatamente logo após, que isso também é falta de sensibilidade. Mas passado algum tempo, onde já possa haver abertura para a racionalidade, é eu chegar e entregar minha mensagem. Olha, que dia que você vai na aula? Eu vou vir te buscar, você vai na aula. Ah, não, mas eu não estou não, eu vou com você, a gente vai junto, se você não conseguir entrar, eu volto. E aí, deixar claro a sua mensagem, deixar claro de maneira assertiva quais são as suas intenções para a melhora dela. E não apenas chorar, e não apenas lamentar, e não apenas dizer, coitado dele, coitada dela, nossa Deus, ninguém a ama, ninguém a quer, ninguém diz que ama o seu chulé, nada disso, entendeu? Então, pensar de maneira assertiva é você entender a dor do outro, entender o momento de tensão, entender o momento, muitas vezes, de fraqueza, de fragilidade, mas ainda assim ter que pegar uma mensagem e fazer com que essa mensagem chegue claro ao outro ou à outra, tá? Empatia na área da saúde. Curar ocasionalmente. Aliviar frequentemente. Consolar sempre. Gente, vocês estão pensando aí, e em tempos de Covid-19, vocês estão pensando como que é para os enfermeiros, médicos, infectologistas, intensivistas, todas as pessoas que são envolvidas nessa área de saúde, e o país perdendo aí mais de 1.000 pessoas por dia em óbito por causa da doença, como que essa pessoa trabalha? E ela tem que ter isso muito claro dentro dela, senão ela morre junto com o outro. Quando ela perder um paciente, ela vai morrer, porque ela vai entrar numa espiral de sofrimento e de dor que ela não vai conseguir salvar outros. Então, o mantra da saúde seria curar ocasionalmente. Quando der, quando for possível, eu vou curar. Aliviar frequentemente. Olha, dá para fazer, não dá para fazer, dá para fazer, não dá para fazer. E aí, consolar sempre. Gente, infelizmente, a gente chegou nesse momento, e aí eu já passei por esse momento, né? Que é de chegar diante do médico, o médico chegar, olha, infelizmente o estado do paciente é esse, e ele não tem mais tanto tempo de vida, então que você possa se despedir, que você possa, em algum momento, ter seu último momento com ele, porque ele vai fazer a passagem, porque ele vai entrar em óbito em algum tempo. Então, é um serviço que o médico tem que fazer. Já pensou se todo médico for fazer isso, desgramar, chorar, cair, ficar em posição fetal, trabalhando com uma área que tem muita morte, trabalhando numa área que tem óbitos a todo momento? Então, ele tem que ter isso muito claro dentro dele. E empatia não é resolver todos os problemas, é se importar com o outro, mas transmitir também uma mensagem dentro da área da saúde, principalmente, tá? Empatia assertiva não é honestidade bruta. Gente, já ouviram falar da palavra franqueza? Já. Sim, sim. Franqueza? Você sabe a origem dela? Não. Alguém saberia dizer a origem da palavra franqueza? Não? Então tá. A palavra franqueza, ela vem dos francos, dos soldados francos, são os soldados franceses, mas não um tipo de soldado específico. São aqueles soldados que, antes de chegarem os canhões, antes de chegarem a cavalaria, antes de chegarem qualquer outro tipo de destacamento
com mais poder de fogo, com mais ação efetiva, com mais disponibilidade, com mais recursos, os francos eram quem ia para a linha de frente da batalha. E muitas vezes eles tinham uma espingarda de um tiro com uma baioneta, que era a baioneta, né, que tinha uma faca na frente. Ele dava um tiro e tinha que ir para frente do outro exército para tentar matar o outro na facada. Gente, você imagina, hoje nós temos aí soldados que têm metralhadoras, que têm canhões, que têm até laser, deve ter hoje em dia, e hoje até por drone e tal, coisa tudo. Mas você imagina esse cara que estava lá na frente e separando ele do outro exército, tinha alguém que, assim, que de repente era mais forte que ele, de repente era mais preparado que ele, e ele tinha uma munição, que era aquela que você põe a pólvora, soca, demora quase 10 minutos para você preparar uma bala. E aí você tinha que dar um tiro. Se você errasse, você tinha que sair quebrando e encontrar o outro primeiro, antes dele te encontrar, para você poder matá-lo. Por isso é o franco. Porque é quase um suicídio, né, na verdade. E muitas vezes a gente diz que existe o sincericídio. Oi? Tem uma menina lá no grupo lá pedindo para você aceitar a Laís, ó. Já entrei, já. Já entrou? Ok. Já. Ela tá até comendo, olha lá. E muitas vezes isso é uma espécie de quase um suicídio, gente. Pô, você tinha que ter muito boa mira e o cara não podia sair do lugar. Enquanto você estivesse preparando a sua munição, ele saísse do lugar, você desse o tiro, aí levantava um poeirão, quando você assustava, ele estava de frente para você. Então, muitas vezes, o sincericídio a gente chama de franqueza, mas franqueza não é um bom atributo. É considerada também chamada de honestidade bruta. Aquela pessoa que não tem tato com as palavras. Aquela pessoa que não sabe o que falar ou não deve falar nada, mas ainda assim fala. E aí a palavra dela causa danos ao outro. A palavra dela causa danos emocionais, físicos, psicológicos, sociais ao outro. Porque ela confunde uma coisa com outra. Ela confunde empatia com aquela pessoa que chamam de... Tem um nome que as pessoas falam, me lembre aí. Quando a pessoa é... A pessoa é o quê, pessoal? Tem a mínima ideia. Gente, quando a pessoa fala... Quando a pessoa fala e a pessoa não pensa no que falar, mesmo o outro estando sofrendo, a pessoa fala e piora a situação. Grossa? Grossa, exatamente. Inconveniente. Exatamente. É grosseria. Não é sinceridade, é grosseria. E aí, não é, a gente chama de grosseria, a gente poderia classificar como honestidade bruta. Que tem certas coisas que não devem ser faladas, simplesmente porque não devem. Ou não é o momento, ou não é a pessoa específica para se falar, ou simplesmente aquilo não vai fazer resultado nenhum. Mas a pessoa gosta de falar, sabe? A pessoa gosta. Quando eu falei do antipático, né? Antipatia, né? Que é a tia desagradável, muitas vezes falar que o filho dela está na NASA, coisa e tudo, vai mudar o que na sua vida? De repente você nem gosta de nada de astronomia, você não gosta nada de espaço, então tanto faz, tanto fez, se ele está aqui na Terra, se ele está na Lua para você. Mas a pessoa faz tentando fazer mal ao outro e justificando isso como sinceridade. Isso não é sinceridade, é honestidade bruta ou, para um linguajar popular, grosseria, tá? Estamos caminhando para o final, tá? O bad guy da empresa, ou o mau rapaz da empresa. Toda empresa tem um. E ele custa muito em produtividade, qualidade, retenção e atração. É o mau garoto, tá? É o mau rapaz, é a má garota, é a má mulher, é a má moça. E é aquela pessoa que é ruim. É ruim, sempre está destratando os outros, sempre está tratando com grosseria, e ele puxa para baixo a equipe, ele puxa para baixo a qualidade da equipe, ele puxa para baixo a produtividade da equipe, ele retém os resultados, ele causa uma má atração, ele faz com que a equipe em algum momento seja mal vista. Toda a equipe ela passa a ser vista com desconfiança, ela passa a ser rejeitada, ou ela passa a ser desapercebida dos outros setores por causa desse mau garoto, desse bad boy, desse bad guy, entendeu? Porque ele é aquela pessoa que é pessimista, ele é grosso,
ele não tem empatia, ele não tem sensibilidade com nada, e ele acha que o que ele tem que falar, ele vai falar independente se alguém morrer por causa disso. Não, gente. Então, muitas vezes, quando um setor, uma empresa está passando por um problema, os gestores identificam quem é essa pessoa e expulsam e expurgam essa pessoa daquele setor, daquela empresa, daquela supervisão, por exemplo, porque ele faz mal a todo o resto, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoas, eu vou... Quantas horas agora? 15h50. Eu vou finalizar agora e eu vou postar dentro dos grupos agora duas questões, tá? Deixa eu até parar de compartilhar aqui. E são duas questões, presta atenção. A primeira é um pequeno questionário, se eu não me engano tem 5 perguntas. E a segunda é um teste online de empatia, tá? Lembrando, pessoal, esses testes online são para nos dar uma ideia, para nos dar uma base, muitas vezes, do caminho. Eles não são testes definitivos, porque testes definitivos tem um procedimento teórico mais apurado, depende de tempo, depende de várias amostras, várias análises. Então, esses testes são feitos mediante conceitos psicológicos, da psicologia, mas eles não são definitivos. Então, muitas vezes, quando sai um resultado para você, não fique triste, não se desespere, não. É apenas em algum momento para você começar a pensar nisso, tá? Então, é um teste de empatia online, tá? São 14 perguntas, mas é só marcar, você marca, vai mudar a página, você marca de novo, e aí vai sempre mudar a página, não vai ser tudo na mesma página, não. Quando você marcar o teste, aí aquela página vai atualizar e vai vir uma outra pergunta. E aí você vai marcando até a página, até a pergunta número 14, e quando terminar o número 14 vai sair um resultado. O que eu preciso de vocês? Que vocês exponham esse resultado para mim no e-mail. Tá? Qual que foi o resultado que saiu no seu teste de empatia? E no e-mail ou no grupo, Cris? No e-mail. Ok. Esse é no e-mail, tá? Esse é no e-mail. Por print? Oi? É tipo mandando um print? Eu vou mandar um link. Não, sim, mas para mandar tipo print no e-mail? Pode ser o link, o print da página mostrando o seu resultado, tá? E Oi? O e-mail atividades@atividades@amichas? Isso. Beleza. Tá? E aí, um arquivo em Word, que eu tenho, se eu não me engano, 5 ou 6 perguntas sobre empatia também. Eu não vou exigir muito, porque a aula demorou muito, né? E aí a gente teve um outro momento. E aí, na segunda-feira, tem mais coisas para a gente falar, e aí na segunda-feira a gente finaliza essa atividade, essa aula, com uma outra atividade, tá? Eu vou mandar os dois agora nos grupos, tá? Tanto o teste de empatia quanto o arquivo do Word, tá? Para que vocês possam fazer e enviar lá o pessoal de Sarzedo, no e-mail da ana@meet.com.br, e o pessoal daqui de Belo Horizonte no atividades@meet.org.br. Não é isso mesmo? Sim. Sim? Tá. Dito isso, pessoas, eu falei igual mulher que pede. Desculpa, mulheres, é só um termo comum, tá? Eu não acho isso não, tá? Mas a minha mãe dizia assim, que de vez quando começa a falar assim, eu falo igual mulher que perde o sabão na beira do rio, quando tá lavando roupa. Começa a falar demais. Hoje eu falei muito, mas estava com saudade de alguns aí que não estavam aqui, né? Ontem alguns não apareceram, mas foi muito bom passar essa tarde com vocês. Eu fico extremamente empolgado, motivado a continuar a dar aula para vocês, tá? Alguma pergunta específica sobre o tema? Sobre a atividade? Cris. Oi. Sem querer que o pessoal me mate, mas rapidinho. Sobre os 4 tipos de empatia. É errado classificar elas? Tipo assim, você consegue fazer uma classificação de qual que seria a mais importante para um convívio saudável? Qual que seria a menos importante? Ou não é nem bom fazer isso? Dentro da minha visão de mundo, a empatia é a mais importante. A empatia é a que mais produz resultados. Mas eu digo a emocional, cognitiva, compassiva e assertiva. Cognitiva. É cognitiva, que ela parte de um princípio racional. Ela parte do princípio racional, mas através da racionalidade você também consegue exprimir emoções e sentimentos.
mas partindo do racional, não o contrário. Beleza, obrigado. Era só isso. Tá? E aí, então, eu vou postar essa atividade lá, pessoal. Vocês façam, tenham um excelente fim de semana, se cuidem, tá? Cuidem da cabeça de vocês, leiam um livro, vejam uma série, façam uma atividade, mesmo que seja dentro de casa, vejam novela, ouçam música ruim, façam qualquer coisa que te diverte, tá? Vejam um filme ruim também, não tem problema não, gente. Eu sei que muitos de vocês gostam de novela, vai ver uma novela, mas deixa a sua cabeça respirar um pouquinho, porque os tempos são difíceis, a gente tem passado por momentos muito difíceis, então tem essa atividade. Quem gosta de jogar online, joga um pouquinho, tá? Só não gasta dinheiro, viu, pessoal? Mas joga um pouquinho, tá? Mas se divirta, tá? Eu, de minha parte, desejo a vocês um ótimo final de semana e que vocês se cuidem de vocês. Um beijo do Preto, até a próxima. Tchau, Cris, pra você Tchau, também. gente. Você também, Cris. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado pela aula. Valeu. Cris, peraí, Cris. Ô, pessoal, volta. Ó, esqueci de você, Wallace. Esqueci de você. Saiu uma galera aí, viu? Vou chamar no grupo de novo. Vou chamar no grupo. Esqueci completamente, Wallace. Perdão. Tem erro não, Cris. Tá bom. Pessoal, os 24, saiu, mas... volta um pouquinho que o Wallace tem 2 minutos. Não, Cris. Precisa não, Cris. Não? Tá jóia. Precisa não. Pode apagar. Precisa não. Volta um pouquinho que o Wallace tem... Apaguei. Beleza. Quem saiu não vai fazer parte, não. Tá vai jóia. perder. Eu vou dar R$100 para quem ficou. Ó, que é isso? Que isso, ué? Silvio Santos? Olha a pena. Vou falar o número da conta. É só chegar aqui em casa. 4344. São Geraldo, né? Gente, deixa eu perguntar para vocês um negócio. É o seguinte. Nós estamos querendo fazer uma live e eu queria saber com vocês